o Deus do meu amor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículos 5 e 11. Mateus capítulo 24, versículos 5 e 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos também. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, meu Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua santa presença, reunidos, Pai, para te cultuar nesta noite de quinta-feira, depois de um dia de labuta, de um dia de trabalho, de um dia de chuva abençoado por ti, meu Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde, o deitar, o levantar. E agora pelo privilégio de estarmos cultuando a Ti, ó Senhor, Régio Dominador. Obrigado pelo Senhor já ter falado conosco, pelos louvores que os Teus filhos entoaram, falando a respeito das Tuas promessas, das Tuas bênçãos, e por meio do Teu servo que nos alertou a respeito do preparamento que nós devemos ter, pois o arrebatamento do Senhor acontecerá a qualquer momento. Eu te peço, meu Senhor, agora fala conosco por meio do Teu humilde servo também, Pai. Abre os nossos ouvidos e corações para ouvir e entender e crer, Senhor, na Tua palavra. Nos dá graça e força para colocá-la em prática e para vivermos ela todos os dias de nossa vida até a Tua santa vida. Em nome de Jesus, que o roubador de mensagem seja repreendido no Teu nome, Pai. Que os Teus anjos de fogo estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal, em nome de Jesus. Assim te pedimos, Senhor, recebe a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no final da mensagem que o nosso pastor estava trazendo, ele fez menção a respeito de falsas profecias que infelizmente se introduziram no meio da igreja. E nesta noite eu quero falar com os irmãos a respeito de falsos ensinadores. Eu sei que não vai dar tempo da gente abordar tudo hoje, porque essa doutrina eu dei lá na Escola Nova, acho que no ano passado, e foram 2 dias de doutrina tratando desse assunto. Então aqui eu chamado a ideia de tratar a primeira parte, mas aqui no capítulo 24, que é um capítulo extremamente conhecido, falando a respeito do sermão profético, coisas que Jesus, no final do seu ministério, estava ensinando particularmente aos seus discípulos a respeito de coisas que aconteceriam no futuro. Isso há quase 2000 anos atrás. E dia após dia, esse capítulo tem se cumprido, está se cumprindo e ainda se cumprirá completamente até aquele dia. Mas em particular eu quero tratar só a respeito desse assunto. No versículo 5
e do versículo 11, de falsos ensinadores, falsos cristos, falsos profetas. No versículo de número 4, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Não pense que não, mas há um adversário que todos os dias está tentando te enganar, seja por meio da pressão ou por meio da sedução. Mas ele é o maior interessado em promover o engano na sua vida, pois quem usa de engano não permanece na casa do Senhor, nem quem usa de engano e nem quem está enganado. Por isso que Jesus diz: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Ou seja, tenham cuidado, fiquem resguardados, pois nem tudo que reluz é ouro. Certa vez, o exército inimigo veio e saqueou os utensílios da casa do Senhor. E dentre esses utensílios estavam os escudos de ouro que Salomão havia feito no seu reinado. Para que o povo não percebesse e não desse falta daqueles utensílios, o rei que estava reinando mandou pegar escudos de ferro e pintar de bronze, para que tivessem aparência de ouro. Mas não era ouro, só tinha aparência, mas era só vergalhão pintado de bronze. Isso significa que nem todos que dizem que são de Deus, de fato são. Nem todos que dizem o Senhor está mandando te dizer, de fato não é o Senhor que está dizendo. Nós precisamos desesperadamente clamar ao Senhor por discernimento, para saber o que vem do Senhor, para saber o que vem dos homens e para saber o que vem do diabo. Jesus diz: tome cuidado para que ninguém vos engane. Mas é interessante que no versículo 5 ele diz: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não poucos, mas muitos. E no versículo 11 ele diz: e surgirão muitos falsos profetas, e também enganarão a muitos. A advertência que o Senhor Jesus deu no versículo 4 é para que nós tivéssemos cuidado, estivéssemos resguardados, acautelados, para que ninguém não nos enganasse. Mas nos versículos 5 e 11, por surgir muitos falsos cristos e falsos profetas, ele já deixa claro que muitos serão enganados. Então o tema que eu quero abordar hoje é a respeito disso, falsos ensinadores. E o primeiro tópico da mensagem é que eles são lobos vestidos de ovelhas. O exterior deles tem a aparência de homens justos, piedosos. Todavia, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, eles negam a eficácia dessa piedade, que eles exteriormente aparentam ter. Lá em Mateus, no capítulo 23, do versículo 28, Jesus condena esse tipo de gente, dizendo assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens,
mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tem a aparência de ovelha, mas são lobos. Tem a aparência de ouro, mas não é. Tem a aparência de justo, mas são injustos. No versículo, em Mateus 7, no versículo 15, Jesus chama essas pessoas de lobos devoradores, dizendo: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Como eles vêm? Ele responde: vem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então esse tipo de gente se aproxima como quem tem intimidade com Deus, mas não tem. Se apresenta como servos de Deus, mas só servem ao próprio ventre ou a Satanás. Mas ele sabe se disfarçar, ele sabe se transfigurar em ministro de Deus, como o próprio Satanás também, quando quer, se transfigura em anjo de Deus. Mas nós sabemos que ele não é. Então, a respeito destes lobos devoradores que estão vestidos em pele de ovelhas, é bom nós ficarmos cientes que eles são mestres do engano. E muitos cristãos são enganados por essa classe de pessoas que está já dentro da igreja do Senhor, porque primeiro, eles baseiam, ou eles até baseiam a sua mensagem solidamente na palavra de Deus. Eles até pregam a Bíblia. Eu fico pensando que falso profeta prega só o que é contrário à Bíblia porque não prega não. Falso profeta também prega a verdade. Falso profeta também prega a Bíblia. Ele pode pregar, só não vive, mas prega. Porque a intenção dele é o quê? Enganar, seduzir, disfarçar. Segundo, porque falam de elevados padrões morais e espirituais. Certa vez eu aprendi com um pastor José Carlos de Lima. Ele disse que antes de ser pastor ele foi encanador por mais de 20 anos, e na sua experiência como encanador, ele disse que a torneira que está apertada, quando a torneira está apertada demais, é porque tem um vazamento. Então desconfie quando você vê alguém que quer ser certo demais, santo demais, a ponto de ele se enaltecer e a gente pensar: não pode. Deus não é só três, não, é quatro. É Pai, Filho e Espírito Santo e esse irmão. Cuidado, pode ser que ele tenha um vazamento. Então eles até falam de elevados padrões morais e espirituais. Quem tem boca, fala o que quer. Terceiro, se preocupam com a obra de Deus e até mostram interesse pelas almas. Irmãos, a obra está carente. E eu já quero aqui filtrar. Eu já dei o início eu já dei o tópico da mensagem, falsos ensinadores, mas eu já quero reforçar o filtro de que eu estou me referindo a essas pessoas. Não que o fato de todos falarem isso, que todos vão ser dessa mesma laia, não. Eu estou dizendo que falsos ensinadores também podem ter preocupação pela obra e pelas almas. Vamos ganhar alma para Jesus. Deus quer ver você trabalhando, mas a intenção dele
é ver a igreja cheia não para a glória do nome do Senhor, mas para a sua própria glória. Porque se a igreja está cheia, eu vou dizer que está cheia por causa dele. Se a igreja estiver cheia, o que vai entrar vai ser muito. E se entra muito, ele pode fazer uma desvio para que ele também venha ter algo. Quarto, parecem ser grandes ministros e admiráveis líderes habilitados pelo Espírito Santo. Então eles podem até ser pessoas já de renome, pessoas que quando pregam, coisas extraordinárias acontecem. Eu fico pensando que não acontece não, porque acontece. Acontece. Certa vez, o pastor Júlio Trovão contou um testemunho de um pregador lá do Rio de Janeiro, um homem de renome. Um homem que quando pregava, vidas eram salvas, pessoas até eram curadas, outras até eram batizadas com o Espírito Santo durante a sua ministração. Mas alguns anos depois foi descoberto que aquele homem estava há muitos anos envolvido em adultério. E certa feita ele estava para confessar o seu pecado diante da igreja. E Deus tomou um dos seus instrumentos e disse: o que tu veio pregar, tu prega. E te calas do resto. Ficou assim. Pregou, Deus salvou, Deus batizou com o Espírito Santo. E quando ele foi para a casa do hotel, ou melhor, quando ele foi para o hotel, antes de dormir, ele foi orar ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu estou em adultério, e mesmo assim o Senhor continua me usando. O Senhor salvou almas por meio da minha pregação. O Senhor batizou outros por meio da minha pregação. Me responda: o Senhor mudou? Ou o Senhor ainda continua o mesmo? E quando ele fez essa indagação, no quarto que estava escuro, uma grande luz resplandeceu. E ao seu lado, um anjo do Senhor apareceu. E com a espada desembainhada apontou para ele e disse: eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu te espero no juízo final. Isso nos ensina, claro, que isso é só um testemunho que já corrobora com o que a palavra de Deus nos fala. De que em pecado você pode até pregar e Deus lhe usar. Em pecado você pode até pregar e Deus cuidar. Em pecado você pode até pregar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas todas essas almas vão para o céu e você vai para o inferno. Porque o que salva não é dom. O que salva é o fruto. Porque dom, quando Deus entrega, ele não toma, ele deu tratado. Quem quiser enterrar, enterra por conta própria. Mas o talento, na verdade, ele não toma. Agora, fruto, quem tem que desenvolver somos nós. Paciência, como a gente desenvolve o fruto, ou melhor, que a gente tem essa mania de pensar que são 9 frutos, não são, irmão, é um fruto só. A Bíblia fala de o fruto do Espírito. E esse fruto é composto por 9 partes: amor, bondade, benignidade, mansidão. Então o crente não pode ter uma fatia do fruto e os outros e o resto não. Quando o fruto nasce, ele nasce completo. Então como a gente desenvolve o fruto da paciência? Em situação de estresse. Você pode ser de tentação da carne, de cair no estresse, ou você pode se deixar dominar pelo Espírito e responder com mansidão. Como você desenvolve o amor? Quando tem alguém lhe odiando. Você pode ser de a carne e odiar e revidar na mesma moeda, ou se deixar dominar pelo Espírito
e amar a quem te odeia, abençoar quem te persegue. Por isso que o que salva é o fruto. Em quinto lugar, fazer milagres e parecer ter grande sucesso, tendo muitos seguidores. Muitos seguidores. Hoje em dia, há pessoas que medem o nível de espiritualidade dos pregadores pela quantidade de pessoas que lhe acompanham no Instagram. Nossa, que dado confiável para se medir quem é homem de Deus e quem não é. Hein? Tem profetas aí, né? Se é que se pode atribuir a eles esse título, que entrega a profecia de cueca na praia, que faz postagem sem camisa em casa de massagem, e a noite está entregando uma revelação. E as pessoas batem palmas, as pessoas aplaudem, e à noite a igreja adora. Eu tenho certeza que no dia que o pastor Roque postar um vídeo sem camisa, os irmãos nenhum vai vir para o culto, porque vai perder o respeito pela pessoa que ele é. Isso aí não é um pastor, não, isso é um sem vergonha. Mas lá fora tem uma galera que gosta. E aplaude. E essas pessoas arrastam multidões, mas continuam sendo falsas. Então, todas essas características que a gente sabe que são intrínsecas de quem de fato serve a Deus, o falso profeta pode imitar, para parecer que ele também é de Deus, mas não é. Em Mateus 7, nos versículos 21 e 23, está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja, no juízo final vai haver um grupo de pessoas julgadas, frequentaram a igreja, que fizeram a obra e que até foram usadas por Deus, pois se referem a Ele como Senhor, Senhor, Senhor. Mas nem todos que dizem que são de Deus de fato são. Quem é de Deus? Jesus responde: quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Mas muitos também me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É isso aqui que corrobora com o testemunho que eu contei há pouco. Não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, até tinham o dom de profetizar, até tinham o dom de manifestar maravilhas, expulsando demônios, ou até mesmo curando enfermos, mas viviam na prática da iniquidade, mostrando novamente que dom não é sinônimo de salvação, mas fruto. Nosso pastor, ele sempre conta esse testemunho lá na História Nova, de que quando nós pertencemos a determinado ministério, ou melhor, eu acho que nessa época eu não tinha nem idade para ter juízo das coisas, eu não tenho algumas recordações, mas não muitas. Ele servia, acho que como diácono em um outro ministério ali próximo onde a gente mora. E havia uma pessoa que estava possessa de demônios, e eu acho que ele e outro obreiro, se for assim, o senhor me confirma, senão me corrija, estavam tentando expulsar o demônio de uma pessoa, mas o demônio não queria sair. Ou era ele e outra pessoa, ou era só outra pessoa. Não me recordo bem, mas depois ele pode reforçar isso aqui. E tentando, o demônio não sai,
quando sai, não quero, vou ficar aqui. Né? Hoje a gente sabe que isso aí tem outra coisa. Né? Ou melhor, a gente sabe que isso aí é outro povo. Aí depois chegou um outro obreiro, que ele era meio Raimundo. Até textos isolados da Bíblia, para respaldar os pecados que ele cometia, ele usava. E esse obreiro que ia bem lá e cá chegou lá. Em nome de Jesus, sai. Depois saiu. Assim como quem. Aí o outro obreiro se abateu. E o nosso pastor não, ele disse que tem alguma coisa errada. Eu sei como é que eu estou com Deus, eu estou em pecado. Eu estou em vida de oração. Eu estou em vida de consagração. Não é falando mal do irmão, mas o irmão tem uma coisa errada. Aí a gente sabe que aí o diabo mata dois com ele com uma palavra. Quem finge que está possesso de demônio e quem achou que conseguiu expulsar o demônio, mesmo estando em pecado. Então essas coisas acontecem. E às vezes a gente não tem maturidade, experiência ou discernimento suficiente para enxergar. Mas Deus está vendo. E no juízo final, Ele vai julgar a todos e a todos. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 13 a 15, está escrito: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha aí, até são trabalhadores, até trabalham na obra, porque o significado de obreiro é trabalhador. Então eles até trabalham na obra, mas são o quê? Fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, fingem ser de Jesus, mas é só roupagem, é só máscara. Versículo 15, o versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então eles sabem colocar uma roupa que parece de crente. Eles sabem usar uma retórica que parece de pregador. Eles sabem aumentar o tom da voz para fazer o povo delirar. Agora, pisa em cima. Engrossou a voz, meu filho, e ficam repetindo: vai, é agora, esse não. Ei, parece, né? Parece, mas não é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o versículo encerra dizendo: o fim dos quais será conforme as suas obras. E aí a gente volta para o filtro novamente. Pode usar a roupagem o tanto que quiser, mas as obras denunciam quem é e quem não é. Pela árvore, ou melhor, é verdade, né? É assim? Pelos seus frutos vocês conhecerão. A árvore boa só dá fruto bom. A árvore podre só dá fruto bom. Então a gente sabe quem é e quem não é pela vida, pelas obras, pelo comportamento, pelo linguajar. Como se comporta na ausência, como se comporta longe
fugir dos holofotes? Como se comporta uma roda privada com pessoas mais próximas? O fruto sempre vai denunciar quem é de Deus e quem não. Não se deixe enganar, irmão. Não é porque fala de Deus que é de Deus. Não é porque sinais se manifestam na sua pregação que de fato é de Deus. Se a vida dele está alinhada com aquilo que ele prega, glória a Deus. Se não, sai de pé. Desses aí, a demanda que a gente tem que se aproxima. Desses quem diz que é de Deus, mas vive como se não fosse. Sabe? Segundo tópico, são guiados pelo espírito do engano. O primeiro tópico foi que eles são lobos vestidos de ovelhas. Né? E uma coisa interessante a respeito de máscara, que Jesus comparou eles ao que? A sepulcro caiado. Sepulcro caiado, você chega, meu filho, lá na Inglaterra, tem sepulcro que é tão bonito, lindo, umas pedras de mármore, com as escrituras, data que nasceu, data que morreu, uma frase assim deixada, marcante. Rapaz, grama, verde. Você olha assim, rapaz, bonito demais, mas lava a tampa e vê o que tem lá dentro. Hein? Fedor, podridão, só ossos. E olha, micróbio, bactéria, verme, tudo que não presta. Então, uma coisa a respeito de fantasia, a respeito de máscara, que uma hora ela vai cair. Se a pessoa não quiser tirar por conta própria, foi um momento de descuido, o próprio Deus vai lá. Não. Pois quem usa de engano não permanece na congregação. E, inclusive, trazendo para os dias atuais, nós temos visto que Deus tem tirado muitas máscaras. Quem aí tem acompanhado algumas notícias do mundo gospel, infelizmente tem visto aí que muitos escândalos têm acontecido com líderes de convenções, com líderes de igreja, cantores. Muitas máscaras têm caído. Ou será que não foi Deus que as arrancou? Porque o nosso Deus, ele é muito misericordioso, mas é muito mesmo, e muito paciente. Aprendeu um tiro na hora que a pessoa vai lá e apronta, porque Deus é paciente e misericordioso, esperando que a pessoa se arrependa. É um dos motivos pelos quais Jesus ainda não voltou. Está esperando que muitos ainda venham a se arrepender. Então, no tópico 2, essas pessoas são guiadas por um espírito, mas não é o santo, é o do engano. Não importa como carismáticos, espirituais, porque, como diz o pastor Renato, dons carregar lá o olho. Se fizer uma pose e dizer que está vendo algo, e aí tem densidade até cadeirada. Se não foi, o problema nasceu. Como esse dia, eu até contei no carro, de Mormon, Reverendo Sama estava. Esse dia eu passando na rua, aí um me chamou, olha, Deus mandou te dizer algo. Tu quiser crer bem, se tu quiser não crer, eu digo, rapaz, nem entregou a profecia, já está falando isso. Já é assim. E eu vi que ele ficou meio sem jeito. Aí me entregou a profecia. Entregou a profetada. Vamos tirar as aspas, a profetada.
A carteirada. Regalou o olho, arrepiei. Né? Eu até brinquei, um arrepiômetro. Eu até brincava no outro ministério. O pessoal chega nos cantos, eu me arrepiei todinho. E o outro, eu também, eu senti. Rapaz, não senti nada. Meu arrepiômetro está quebrado. Aí esse dia eu cheguei no canto. Aí assim assado, eu disse, rapaz, agora eu senti. Aí deu mesmo. Aí eu senti? Não senti não. Eu digo, olha, meu arrepiômetro agora está funcionando. Porque as pessoas não querem medir se é de Deus ou não é pelo arrepio. Aí você pega uma bexiga, enche, esfrega no cabelo, bota no braço dela, o cabelo vai ser arrancado do mesmo jeito. Aí é Deus também? Se eu me arrepiei, é Deus. Aí pega uma bexiga, esfrega na cabeça e encosta nos braços dela. Você vai ver que os pelos do braço se levantam, por causa da energia estática. Aí vai dizer, olha, a bexiga tem que ter o seu meio. Tudo certo? Aí tem que tomar cuidado, porque quando o diabo encosta, os cabelos também levantam. Então, é o mesmo que você me diz que a temperatura de uma água está alta ou baixa pelo dedo. Então bota o dedo na água. Olha, está frio. Está quente. Irmão, se você tiver com muito calor, né? E botar o dedo numa água normal, você vai sentir ela bem geladinha. Se você sai do chuveiro e vai para frente do ventilador, você sente logo frio. Não é um bom termômetro. E às vezes a temperatura é o quê? 38 graus. Derretendo tudo. Então sair do chuveiro, fui para frente do ventilador, ó, até um friozinho. Mas está fazendo frio? Está 38 graus, do mesmo jeito. Então, o termômetro, para saber se é de Deus, se não é, um arrepião, não é muito bom não. Qual é o melhor termômetro para saber se é de Deus ou se não é? A palavra do Senhor. Se está de acordo com ela, pode confiar que é de Deus. Mas não arrepiei, irmão. Mas está de acordo com a Bíblia, está. Não é de Deus. Porque não são as nossas emoções que regem o que é de Deus e o que não é. É a palavra de Deus. Então ele pode ser carismático, ele pode fazer você rir, ele pode ser aquela pessoa muito educada, até psicopata não é educado. E olha que são muito educados. Né? Assassinos em série, serial killer. Rapaz, não tem gente mais educado do que serial killer, não. Aquelas pessoas que matam pessoas em série. Vá ver a história de qualquer um deles. Pessoas simpáticas, carismáticas, inteligentes, chega com aquela conversa boa e depois, mete a faca. Corta em pedaço. Então não é o carisma, a espiritualidade, irmão, como bom na Semana Santa, que é pecado. Né? Eu não como carne de porco, não. Respeito, você está pensando que é o quê? Café? Aí é no mais. Espiritual. Santo. Não quer ter nada nem com a mulher dele. Tão santo que é. E o contrário também, né? Eu estou no azeite. Não, você fica. Esse negócio lá. Primeiro tópico, ou melhor, primeiro tópico no segundo. Falsos profetas do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 3 diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou um sonhador e anunciar um sinal ou um prodígio,
E se acontecer esse sinal ou um prodígio de que ele falou, veja, se acontecer o sinal ou um prodígio de que ele falou, e depois disso ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então veja, aqui Deus foi muito claro, botou um em cima do livro. Se vier um profeta no meio do povo e profetizar e a profecia estiver certa, se chegar um profeta no meio do povo e profetizar e daqui a um tempo a profecia se cumprir, e depois disso ele chamar o povo para pecar, não está escrito? Depois disso ele vai dizer, vamos seguir e adorar outros deuses, porque Deus já havia dito, não adorarás outros deuses além do Senhor seu Deus. O profeta profetizou, aconteceu. Aí depois disso o profeta chama o povo para pecar, Deus diz, e nem deu ouvido às palavras dele, porque eu, o Senhor, estou pondo vocês à prova. Ai, foi Deus que enviou o falso profeta, permitiu ele chegar. E aí Deus prova o povo para saber se o povo seria fiel à sua palavra ou à palavra do profeta. E não tem esse tipo de gente no nosso meio? Profetiza e acerta. Quem disse que falso profeta ganhar a profecia? Eu já vi homem de Deus profetizar e não acontecer. Mas é homem de Deus, homem de vida santa, separada, porque a profecia vem de Deus, mas passa por um vaso que é de carne. E às vezes o vaso que é de carne mistura emoção com vontade própria e se atrapalha e passa a mensagem errada. Mas continua sendo homem de Deus.